Na aula de câmera do dia 3 de outubro, a gente aprendeu sobre pegar a atenção sem exagerar. E aí o professor deu 3 dicas. É uma respiração. 2 é você emitir algum barulhinho que não seja também exagerado. E o terceiro é você roubar o brilho com honestidade. É você tomar atenção. Aqui no Brasil eu aprendi essa técnica como dar e tomar. Então a gente tem que aprender a dar o momento da outra pessoa e saber tomar aquele momento pra gente no momento certo, numa forma certa, sem exagerar, sem apagar o outro. Então assim, tem momentos que a gente vai ser uma escada e tem momentos que a gente vai estar subindo essa escada. E é importante a gente ter essa diferença de não roubar o brilho mesmo de uma outra pessoa ou acabar apagando o outro. E aí, nessa aula a gente gravou uma cena com outras pessoas. Então era nessa cena específica fui eu e 2 meninas. Uma estava dirigindo um carro, a outra estava no passageiro e eu estava no banco de trás. E aí nessa aula a gente ia começar a estudar a continuidade. O que é a continuidade? É justamente você conseguir fazer a mesma ação em todos os takes para não ter aquele probleminha de num take eu tô aqui e aí na outra plano que ele tá fazendo eu já tô tipo assim. Então assim, não faz muito sentido eu não estar fazendo a continuidade. Então, por exemplo, se num plano eu fiz essa movimentação, no outro plano eu tenho que fazer essa movimentação também. É isso que é a continuidade. E aí nessa aula que a gente gravou, era uma cena a gente chegando em um local de carro, eu tinha que visualizar a festa, eu tinha que conversar com as 2 pessoas e eu tinha que fazer a mesma coisa todas as vezes. Foram 5 takes, então eu tinha que conversar com essa pessoa, na hora que eu fosse pra frente, eu tinha que ir pra frente em todos os takes. Na hora que eu sentasse pra trás, eu tinha que ir em todos os takes na mesma ação. Por quê? Porque os planos foram geral, aí foi fechado em mim, foi fechado em cada uma, aí foi um plano mais lateral e o outro plano do outro lateral. Então assim, eu ia aparecer quase em todos porque eu tava no fundo. Então eu tinha que fazer essas ações o tempo todo e marcar o porquê que eu estava fazendo isso. E aí o professor deu dicas pra gente de como fazer essa continuidade ser mais orgânica possível, para não ficar robótico, tipo assim, nessa falta tem que fazer isso. É você achar o ímpeto do seu personagem pro que ele tá falando naquele momento de agir. É estranho. Mas é assim, se eu falei eu quero chamar a atenção e eu quero conversar com a pessoa, então eu vou ter esse impulso do meu personagem de ir pra frente, conversar com as duas e voltar. Então assim, eu tinha que achar mais ou menos o que encaixava com o impulso do meu personagem para as ações, para os movimentos que eu estava fazendo. E aí nessa aula, por ter essa questão da continuidade, vários planos diferentes, a gente começou também a fazer o blocking de cena, que é aquela coreografia de como a gente ia... de como se ia ser gravado mesmo aquela cena. Então o professor fez um blocking, a câmera vai mexer dessa forma no momento que você fizer isso aqui. Então nessa aqui a gente vai aproximar um pouquinho. Cada cena, né, cada plano, ele foi fazendo um blocking com a gente, que é a coreografia de cada plano mesmo, pra gente entender o que ia acontecer. Para essa aula a gente tinha que entender alguns planos, algumas coisas que ele já tinha passado como dever de casa para estudo. Então nessa aula a gente falou sobre o plano sujo, plano geral, plano fechado, over the shoulder, que é sobre o ombro. E por que a gente tinha que saber disso? Porque essas filmagens, esses planos iam ser usados nessa gravação e a gente tinha que ter uma noção de energia, a gente tinha que ter uma noção de movimento, então foi importante. Além disso, o professor começou a pedir pra gente estudar sobre as outras funções dentro de um set, né, dentro de uma produção de cinema, que era para a próxima aula a gente começar a discutir elas.